Chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo ligada aqui nessa edição de domingo, nosso dia nobre aqui no GG. Hoje não tem jogo do Botafogo, ontem não teve jogo do Botafogo, então é uma edição mais leve, né? Até porque a sequência que vem, meus amigos, mas é a cara do Botafogo também, e bem nessa sequência, no próximo jogo contra o Super Remo, contra a Chape, enfim, é bem Botafogo, né? Agora é uma sequência contra clubes que estão na parte de cima da tabela e é uma sequência importante, inclusive, para definir sobre a permanência do Rodrigo Belão. Todo mundo sabe da qualidade dele, no ofício dele. Naquilo que o Belão faz, todo mundo sabe da qualidade dele. Os resultados falam por si, mas não são apenas os resultados do Sub-20. São os frutos que ele vem conseguindo dar para o profissional, seja com jogadores, até com rendimento, quebrando o galho ali como treinador. E assim, são 4 jogos dele no grupo principal, 3 vitórias. 4 jogos, 3 vitórias. Claro que uma vitória foi inútil, né, do ponto de vista de classificação, mas existe internamente uma confiança de que o Belão pode fazer essa transição e, de certa forma, o departamento de futebol ganha mais tempo, porque na cabeça do departamento de futebol não adiantaria chegar com um treinador agora para o confronto de segunda-feira, sem conseguir colocar as suas ideias. Enfim, eles têm lá as justificativas que, nesse momento, num desafio muito grande contra equipes que estão muito melhores que o Botafogo no campeonato, talvez seja melhor ir com um profissional que o grupo já conhece, de quem o grupo gosta muito, e um profissional que tem qualidade nas suas ideias. A questão é que muitas vezes não é só a qualidade, é também um pouco a experiência, a malandragem, o conhecimento da competição, né? Tem muita coisa envolvida no futebol. Se fosse tão simples assim, o Botafogo teria sido campeão brasileiro de 2023, né? 70 milhões de pontos à frente, bota o Lúcio Flávio, bota qualquer um, bota o Thiago Nunes. Não é assim, a gente viu que não é assim. Então o Botafogo internamente, ele está tratando com muito cuidado. Eu vou colocar para vocês aqui, ontem troquei uma ideia com um amigo meu que trabalha na Flu TV, né? Vocês imaginem até quem seja, né? Trabalha na Flu TV há muito tempo. Trocando uma ideia com ele, ele havia me dito o seguinte: o jogo de hoje, Guilherme, ontem, né, Fluminense e Remo, é providencial para a manutenção do Marcão, porque o Fluminense sempre teve muito receio de efetivar o Marcão, porque o perfil de trabalho do Fluminense com treinadores é assim, assado e tal, ok. Só que o Marcão, ele conseguiu virar uma chave que estava extremamente negativa, time sem ganhar de ninguém no Campeonato Brasileiro pós-Copa. Eliminado para o Vasco, a Copa do Brasil no pós-Copa. Empatou em casa com Rivadavia, ia ter que vencer na Argentina. Então o pós-Copa do Fluminense vinha sendo um desastre. E o Marcão, cara da casa, que conhece muita gente ali já há muito tempo, acabou resolvendo. A gente não sabe se o da casa, né, se a fórmula da casa vai dar certo na hora que precisar, ser um pouquinho mais inteligente, mais ousado. A gente não sabe. Mas no curto prazo, foi perfeito para o Fluminense. Foi a motivação de que os jogadores precisavam. E aí efetivaram o Marcão. Internamente no Botafogo vai ser a mesma coisa. Cá para nós. O futebol é o esporte que a gente sempre confia no nosso time desconfiando, né? Ou o contrário, a gente desconfia e no fundo aquela chama acesa da crença. 22 mil pessoas, um pouco mais de 22 mil pessoas foram ao Newton Santos nessa quinta-feira e eu fui uma delas. É claro que a gente sabia que a classificação era um cenário muito improvável, muito improvável. Por mais que esse ano fosse horrível, por mais que é um time sem expressão, jogadores que ninguém conhecia, tudo isso. Mas o problema é o próprio Botafogo, né? A gente está numa fase que o Botafogo é o seu próprio inimigo, que os próprios jogadores eles se boicotam, eles se sabotam, né? Arthur Cabral, por exemplo, Danilo jogando muito mal. E não conseguimos
Mas há uma avaliação interna, e até minha também, né, de que o Belão ele não tem a menor culpa no que aconteceu. O Belão já pegou o bonde andando, a casa em chamas, e o que ele tentou fazer foi minimizar. Né? A vitória veio, para o currículo dele é muito bom, mas em termos de classificação não adiantou nada, mas fica aquela confiança, né, nos atletas de que eles podem render mais, de que o time pode render mais. A gente teve essa dificuldade também quando o Belão assumiu pós Martim Anselmi. Eu estava nesse jogo de Curitiba, Botafogo e Atlético Paranaense. O Botafogo fez um excelente primeiro tempo. Excelente primeiro tempo. Mas aí a falta do goleiro, né, sistema defensivo meio bagunçado, ainda reflexo do Martim Anselmi. O Botafogo jogando um primeiro tempo muito bom, tinha acabado de empatar o jogo numa bobeira, já tinha tomado o primeiro gol de uma bobeira do Barbosa, no segundo gol, mais uma bobeira, e tomou o segundo. E aí não conseguiu se encontrar no segundo tempo, né? E aí depois a gente viu contra o Mirassol e contra o Vasco, um time que mostrou muito brio. Brio, vontade, coragem. Muitas vezes num campeonato equilibrado e nivelado por baixo como o Brasileirão, podem dar certo. Não sei se serão suficientes para o campeonato inteiro, mas podem dar certo. E a nossa conta nesse momento são 5 vitórias. O Botafogo precisa de 15 pontos num curto prazo. Tá? 15 pontos para que a gente possa fazer os 45, né, o número mágico e tal, e começar a pensar em outras coisas. Porque enquanto nós não fizermos esses 45 pontos, o rebaixamento vai ser um fantasma. Vai ser um fantasma. Por mais que tenhamos Montoro, Danilo, jogadores campeões brasileiros e da Libertadores, tal, vai ser um fantasma. Vai ser um fantasma. Porque o ano começou errado e o que começa errado termina errado. E o Belão, ele pode ter um efeito Marcão. Ele pode ter um efeito Marcão. Ele não conseguiu a classificação como Marcão, mas o cenário que o Belão pegou é um cenário muito difícil, era um cenário muito difícil de reverter, né? Num espaço tão curto. O Belão estava há 2 dias treinando o Botafogo. Franklin Carvalho chegou a treinar o time na segunda-feira, um absurdo, né? E, enfim, a análise é a seguinte. Se der certo com o Belão nesses próximos 3 jogos, o Belão fica até o fim da temporada. E o que é dar certo? Vencer os 3 jogos? Não. Não é vencer os 3 jogos. É fazer com que o Botafogo consiga produzir jogadas ofensivas, fazer com que o Botafogo consiga se desenvolver como um time e, principalmente, que o Botafogo não tenha 3 derrotas. Seria completamente desastroso. Completamente desastroso. Se o Botafogo, por exemplo, tiver uma vitória contra o Atlético Paranaense, tá? Que é um jogo importantíssimo nessa segunda-feira, até para o ânimo diante do Flamengo no Maracanã. Então, se o Botafogo fizer aí 4 pontos nesses 9, eu acredito que a análise possa, dependendo do rendimento, dependendo da maneira como os resultados foram constituídos, que o Botafogo possa continuar com o Rodrigo Belão. Estou supondo aqui uma vitória sobre o Atlético Paranaense na segunda-feira, uma derrota ou empate no clássico contra o Flamengo, e aí uma derrota ou um empate no jogo contra o Palmeiras, a 4 pontos em 9, para o Botafogo é bom? Não. Tendo 3 jogos no Rio de Janeiro, não é uma matemática favorável. Mas dependendo de como acontecerem esses jogos, pode ser que o Belão fique. Com 2 vitórias em 3 jogos, certamente o Belão vai ficar, porque a análise é simples. Bom, se o time conseguiu vencer 2 desses 3 aqui, por que ele não poderia vencer outros adversários que estão abaixo? A matemática nem sempre é exata, mas o raciocínio é lógico, né? Agora, vamos ver, porque são confrontos muito difíceis, mesmo os 2 dentro de casa, Palmeiras e Atlético Paranaense, são confrontos muito complicados. Vamos ver como vai ser esse da segunda-feira. É uma chance até de o Belão ter um resultado diferente do que teve na sua estreia, que foi um 4-1, um revés de 4-1, né? Vamos ver como é que vai ser o desempenho do Botafogo agora. Eu acredito que o Botafogo vai desempenhar um melhor futebol do que aquele do 4-1, por mais que tenha até jogado bem no primeiro tempo, porque o Belão agora conhece um pouco mais os jogadores. Inclusive no time titular,
há jogadores que passaram pelas mãos do Belão. Talvez o Belão, no ataque, possa escalar um jogador que também passou por ele. Ele tem a possibilidade de colocar ou o Júnior Santos como um falso 9, ou o Kadir, Lucas Emanuel pode reaparecer, já que o Botafogo não vai resolver a questão do Tiquinho Soares nesse curto espaço de tempo, né? Apesar de o Thiago Franklin ter falado que as negociações estavam muito avançadas, não acredito que vá se resolver num espaço curtíssimo de tempo. Bom, e aí o Rodrigo Belão, eu acredito que contra um time muito matreiro fora de casa, um resultado positivo dê sim uma certa tranquilidade para que o Botafogo possa fechar o ano com o Belão, para poder, inclusive, ganhar tempo na transição para a SAF e o João Paulo entregar para o Gabriel de Alba e falar, olha só, o que eu consegui foi isso aqui, o time não caiu para a Série B, se conseguir Libertadores, ótimo, se não conseguir, paciência, tá aqui. É dessa forma que eu entrego para que um trabalho seja iniciado. Não tem GDA à frente em 2026. A gente pode se acostumar com isso. Vai ter Gabriel de Alba participando, como eu falei aqui, terça-feira. Não confirmou terça-feira, mas na semana que vem tem reunião do Conselho Fiscal. Uma informação exclusiva que eu passei aqui, lá no Twitter, na verdade, né? Vai ter reunião do Conselho Fiscal, essa próxima semana agora, e o Gabriel de Alba fez questão de participar, em que o Botafogo vai apresentar balanço semestral, balancete de julho, serão analisados ali encerramento de contratos, de funcionários, de jogadores, tá, para se ter uma ideia, né? E o Gabriel de Alba quer participar disso tudo, tá? Então já há uma participação ativa, ele já deu as caras, fez questão de fazer isso, tá? Se mostrar como real, como presente aos torcedores, mas nós não teremos o governo GDA na SAF do Botafogo. Teremos esse metade GDA, metade social, que assusta muita gente, com toda razão, mas a ideia é poder entregar um trabalho para que a GDA possa, com o seu corpo diretivo, escolher o treinador para a próxima temporada, antecipadamente, enfim. Ou se a temporada do Botafogo acabar mais cedo, que esse treinador possa ser escolhido mais cedo. Como é que esse planejamento pode dar errado? Se o Botafogo perder os 3 jogos, se o Botafogo fizer 1 ponto em 9, 2 pontos em 9, aí talvez tudo isso seja adiantado. Aí talvez Gabriel de Alba se reúna aí com o João Paulo, da mesma forma que foi a demissão do Franklin Carvalho, reunião de emergência, né? Bom, precisamos demitir esse cara. Depois a gente vê o que vai fazer, mas com ele não está dando certo, não vai dar certo. Da mesma forma, vamos fazer essa análise no trabalho do Belão. Antes fossem jogos contra Mirassol, Vasco e Atlético Paranaense. Não são. São jogos contra líder, vice-líder e terceiro colocado. Mas fica aqui meu desejo de que o Belão consiga performar, consiga conduzir até final do ano a situação para o Botafogo. Não vou dizer de forma razoável, não, porque o Marcão conseguiu. Marcão conseguiu, tudo bem que é mais experiente, né? Mas o Belão é um cara do futebol moderno. Então, acredito que se o Belão tiver bons resultados, conquistar aí 6 pontos dos 9, Belão continua. Belão continua. Um time que ganha de Flamengo, ou de Palmeiras, ou de Atlético Paranaense, ele tem condição de performar bem no Campeonato Brasileiro e brigar por coisas melhores do que lutar para não cair. Nesse momento a perspectiva é complicada, o Botafogo, não sei se dá para dizer desfalques, né? Mas vai com menos nomes aí de papel timbrado, né? Arthur Cabral, salário de 1,5 milhão, o Arleson, que vinha sendo titular, não estarão na lista de relacionados, né? Então fica aí a dúvida quem será escalado no comando de ataque. Tenho certeza que vai ter mais sorte do que o Arthur Cabral, e o Gabriel Batista assume aí a titularidade. Já era entre o Arleson e o Gabriel Batista, já havia uma predileção pelo Gabriel Batista. Mas o Arleson chegou primeiro, treinou antes, estava mais acostumado com algumas questões, acabou pegando aí a titularidade. No início foi bem, né, e depois do 6-1 derrubou muita gente, né? Então o Arleson precisa se refazer, né?
tanto do queixo quanto da cabeça também, né? E é a hora do Gabriel Batista. Então, que tudo dê certo e o Botafogo, sob o comando do Rodrigo Belão, consiga performar bem nesses 3 jogos. Guilherme, não performando bem, que é uma possibilidade real. A gente está enfrentando equipes da parte de cima da tabela. Você acha que vem o treinador do ano que vem? Muito difícil de precisar, tá? Mas alguns nomes, como eu já trouxe aqui para vocês, tá? Sem medo de ser feliz, falei lá no Dois Toques, falei aqui, não tenho por que não jogar limpo com a minha torcida, da qual eu faço parte, né? Nomes que inclusive são falados no dia a dia em general severiano. O preferido é o Jair Ventura, tá? Multa rescisória baixa, possibilidade alta de aceitar. O preferido é o Jair Ventura, tá? Isso aí não tem dúvida, não tem dúvida. O nome de Renato Gaúcho também já foi muito falado nos bastidores. Tem aquela rejeição de ser persona não grata e tal. E como é o social que está decidindo, dificilmente o Renato Gaúcho viria, né? Porque essa bronca de persona não grata, 1992, vem muito do social, né? Que são os torcedores. A GDA certamente não analisaria isso, né? E o Fera, Marcelo Salles, que está trabalhando no Botafogo agora, auxiliando ali o Belão, né? O Fera trabalhou com o Renato Gaúcho há pouquíssimo tempo, né? Eu estou falando para vocês nomes que são citados diariamente nos corredores de General Severiano. E agora acabou aquela história de, mas corredor de General Severiano já não resolve nada. Não, agora são eles que resolvem, tá? Querendo ou não o torcedor, gostando ou não, a batata quente está na mão do social. Então, é o social que vai definir se o Belão tem ou não tem condição depois desses 3 jogos. Se a análise for negativa, e é claro que o feedback do grupo também vai ser muito importante, feedback não fala assim, ele é legal, Danilo, é bacana, gente boa. Feedback é dentro de campo, é no dia a dia dos treinamentos, é isso aí que vai ser analisado. É muito possível que nós tenhamos um treinador com um contrato mais curto, com a multa rescisória mais baixa, e dificilmente vai ser o Renato Gaúcho. Tá? Porque o Renato Gaúcho, primeiro, que não ganha pouco, segundo, que não vai colocar multa rescisória baixa, né? Então nós temos uma possibilidade, por exemplo, Fernando Seabra, que é um nome que ainda não foi falado nos corredores de General Severiano, mas é um treinador que tem um trabalho muito interessante no Coxa e já havia aceitado a proposta do Vasco. Então já há um indicativo de que, diante de uma proposta de um clube maior, ele aceite, né? Então a tendência é que o Botafogo busque treinadores que conheçam o futebol brasileiro. A possibilidade menor é, mais uma vez, GDA, né, Gabriel de Alba, cúpula do social, se reunirem para definir já o treinador do ano que vem. Qual é o risco? Pode ser um treinador não acostumado ao futebol brasileiro. Vamos lá, Marcelo Galhardo. Muito acostumado ao futebol sul-americano, River Plate e tal. Mas o futebol brasileiro tem das suas, né? Então, considera-se um risco, internamente falando, trazer um treinador alheio às idiosincrasias, né, às características naturais do Campeonato Brasileiro e o time demorar muito para entender as ideias do treinador. A vantagem, eu não vejo vantagem nisso em termos esportivos, mas a vantagem, se chegar um treinador novo, é que ele tem tempo para treinar. O Botafogo agora só tem um jogo por semana. Enquanto tiver Copa do Brasil rolando e Libertadores rolando, é um jogo por semana. Então, para trazer um novo treinador, é vantagem, é um alento, né? Termina o jogo, anuncia no dia seguinte, pronto, tem uma semana para treinar. Pelo menos para os jogadores entenderem um pouco da maneira de jogar, esquema tático, filosofia de jogo, né? Tudo isso que a gente já sabe. Enfim, tudo depende dos 3 próximos jogos. Assim, de coração, tô torcendo muito para dar certo. Primeiro que o Botafogo precisa fazer os pontos para não cair. Né? Nossa situação hoje é 11º, claro que tá olhando mais para cima que para baixo, mas o Botafogo, vamos falar a verdade, precisa fazer logo esses 45 pontos. Né? Então, vou torcer pro Belão ganhar os 3 jogos. E ser efetivado, ok e tal. E tô torcendo para dar certo porque o Belão, ele sabe que a possibilidade é remota, mas ele já viu esse filme acontecer em outros clubes.
Não dá para comparar a situação de um Flamengo milionário com o Botafogo em reconstrução. Mas o Felipe Luiz chegou nessa situação. O Tite eliminando o Flamengo de Libertadores, situação em Copa do Brasil complicada, e o Felipe Luiz chegou das divisões de base para resolver o problema do Flamengo. E aí ganhou tudo, né? Não estou dizendo que isso vai acontecer com o Belão, mas na cabeça do profissional, amigo, não tem essa de, vou cobrir aqui, quebrar um galho. Na cabeça dele, tudo é possível, é o momento de ele sonhar também. E o mais legal é que os jogadores estão abraçando. Que os jogadores já conhecem, que os jogadores estão abraçando. Bom, nós como torcedores torcer para dar certo, né? Mais informações obtendo aqui hoje, volto aqui na segunda edição para falar com vocês, beleza? Excelente domingo para todos, saudações alvinegras.